Imagina agora se você está trabalhando numa obra que é extremamente horizontal, né? Um complexo residencial horizontal, você está trabalhando num resort de turismo, né? Num complexo turístico, você está trabalhando, por exemplo, em trechos de redes de água, esgoto, estradas e assim por diante. Com essa lógica, você consegue organizar não só a estrutura principal, mas os elementos e parâmetros que são necessários para poder filtrar e poder analisar tanto no planejamento como depois de lançar os dados de controle. Tá ok? Então, é importante entender isso. Mas eu quero te chamar a atenção de mais um detalhe, porque eu preciso que você domine isso para você se tornar um expert, tá certo? Para você se tornar um expert, inclusive, no uso do MS Project. Lembra que eu comentei lá atrás que eu tinha dado duas opções, na qual o pessoal poderia quebrar essa estrutura também no segundo nível, né? Ou seja, aqui, ó, deixa eu alterar aqui para a gente ver melhor. Nesse segundo nível, poderia ser geométrico, ou seja, por local, né, pela geometria, ou processo construtivo. E o pessoal escolheu pela geometria. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada nisso. Muito bem, então vamos lá. Cuidado, cuidado, até ter a figurinha, cuidado. É o seguinte, vamos entender o que está acontecendo aqui, para a gente entender essa lógica de organização e montagem, para você saber como escolher realmente a melhor opção, tá certo? Olha só o que eu estou colocando aqui. A alvenaria externa, isso é um exemplo de lá, dessa obra, tá? A alvenaria externa do primeiro pavimento tipo está na linha 75 do MS Project, ó. Me acompanha aqui que você vai ver. Aqui está na linha 75. Por sua vez, a do segundo está na 151, a do terceiro está aqui, ó, na 225 e assim por diante. Bem, isso é um problema, Alex? É mais ou menos, não é bacana isso. Por quê? Porque veja bem, quando você planeja a obra, vamos pensar nos dois momentos, do planejamento e do controle, tá legal? Fica atento nessa dica, isso é fundamental para você ser um bom planejador, um bom gerente de obra, usando o MS Project. Eu tenho aqui no planejamento esses serviços e quando eu vou programar as equipes, eu já pego uma equipe que ela vai executar a alvenaria. Ou duas equipes que vão executar a alvenaria, ou três equipes, né, dependendo do porte do serviço, da quantidade de locais, no caso aqui de pavimentos, no meu prazo que eu tenho para atender. De repente, se eu tenho um prazo maior, eu coloco menos equipes. Se eu tenho um prazo menor, eu tenho que colocar mais equipes. Não é isso? Ok. Então, veja bem. Na hora que eu estou planejando, no MS Project, para você que já conhece, você sabe que vai ter que fazer ligações entre os serviços. E para você que eventualmente não conhece, me permitam fazer um parênteses. Se você não conhece ainda o MS Project, você não é habituado com o MS Project, estou apresentando aqui informações, conteúdos, para você se tornar um expert em planejamento do MS Project, mas talvez você precise de informações de iniciante. Então vamos lá. Eu tenho que fazer a linkagem de tudo quando eu estou fazendo planejamento, né? Então, é pior, operacionalmente, é mais trabalhoso se eu tiver organizado dessa forma. Qual seria a melhor organização? A melhor organização era outra sugestão, que foi inclusive a que eu recomendei, mas que eles não quiseram fazer. Que seria nesse nível, eu já vim com o nível de serviço. Então seria assim, ó. Me acompanha aqui. Na outra opção, já eu te mostro uma outra obra que funcionou dessa forma. Eu tenho aqui esse condomínio, né, o empreendimento, eu tenho a obra Torre 1. Aqui eu não teria primeiro pavimento, eu já teria a alvenaria externa. Dentro da alvenaria externa, aí sim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 23º nesse caso, desse empreendimento. Tá joia? Ou seja, quando eu fosse ligar as equipes de alvenaria, é fácil, elas já estão todas juntas, eu não preciso filtrar, eu não preciso ficar pulando informações, eu não preciso mexer em configuração para uni-las. Eu abro o item e ele já está unido, e aí eu já saio fazendo as ligações. Entendeu? A mesma coisa no controle. Vamos olhar agora a dinâmica de controle. Na dinâmica de controle, eu tenho aqui os papéis dos serviços, tá? Ora, esses papéis dos serviços, as equipes também fazem por serviço, né? A gente não entra e faz tudo de uma vez no pavimento. Quando eu solto a alvenaria, está fazendo alvenaria em vários, aí algum tempo depois eu solto, por exemplo, a infraestrutura de hidrossanitária, essa infraestrutura de hidrossanitária vai acontecendo em vários. Então depois eu solto, por exemplo, o revestimento de argamassa. Esse revestimento de argamassa vai acontecendo em vários. Então eu tenho relatórios por pacote, relatórios por grupos de serviço, por organizações de equipe. Então é muito melhor que também quando eu for lançar o controle, eu não tenha que ficar pulando linhas de pavimentos, várias linhas para achar o próximo item que eu tenho que lançar. É muito mais prático, muito mais seguro e reduz a margem de erro se eu simplesmente lançar direto porque as linhas estão todas juntas, entendeu? Daqui a pouquinho eu te mostro um outro caso, porque é o seguinte. Essa foi a primeira obra dessa empresa que me contratou.
A gente fez desse jeito, eu dei essa outra sugestão, mas não quiseram, preferiram assim. Aí eu, tudo bem, vamos fazer assim, porque de repente vocês fazendo assim vão descobrir que é melhor do outro jeito. Ora, não teve dúvida. Começou a andar a obra, eles começaram a ver a dificuldade, assim. Dificuldade que eu quero dizer é o seguinte, que dava mais trabalho controlar desse jeito. Na segunda obra, que já eu te mostro a estrutura dela, na segunda obra, a EAP já foi montada do jeito que eu sugeri. Então, é um jeito muito mais prático, muito melhor, e é importante que você domine essa organização, certo? Ou seja, eu vim aqui para o nível imediatamente anterior aos serviços, não é legal que aqui seja zonas assim. Vamos resumir para você entender bem. Aqui eu tenho um local com todo um conjunto de pacote de serviços, que aqui tem alvenaria, instalações, lembra, revestimentos, etc. Que é o ideal. O ideal é que a partir da obra eu tenha os serviços e dentro dos serviços esses próximos locais, entendeu? Ou seja, eu teria a alvenaria externa, aí depois primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Vamos seguir e você vai entender melhor ainda quando eu te mostrar o outro exemplo. Voltando lá para o MS Project, esse aqui é o project que a gente comentou. Eu vou liberar aqui os filtros, tá certo? Para você ver como é que a gente faz isso. Vou voltar aqui para selecionar tudo, em todas as áreas. Desligando, consequentemente, todos esses símbolos, ó. Quando eu seleciono tudo, esse símbolo do funil, ele deixa de existir nessa imagem, tá certo? Do cabeçalho da coluna. Então agora eu estou com todos os serviços, né? De todas as obras, torre 1, etc. E posso fazer minhas análises. Antes da gente ir para outra obra e te mostrar outra estrutura, deixa eu te comentar um outro detalhe que é fundamental que você saiba como expert em planejamento e controle, independente até de estar no MS Project e principalmente se for com o MS Project. Então, se foi útil para você, clica aí no gostei, compartilha com os seus colegas de trabalho, colegas de faculdade e vamos disseminar esse conhecimento. Ah, e mais, se na sua empresa ou na sua obra você está implementando esses conhecimentos e deseja um apoio, sente que pode ter um apoio para acelerar e alcançar melhores resultados, seja melhores resultados para garantir o prazo, garantir o custo ou aumentar a lucratividade, então entre em contato e vamos juntos alavancar esses resultados da sua empresa, da sua obra. E continue aproveitando os conteúdos que temos aí no nosso canal do YouTube e no Instagram. Grande abraço!